Oi, gente, tudo bom? Estou aqui, tirei o dia para gravar vídeos para enviar para todas as minhas turmas. Chegou a hora do direito administrativo. Gente, algumas informações. Eu estou gravando pela câmera do computador, usando a minha luminária aqui que eu utilizo habitualmente para estudar. Tô cheia de tiques aqui, já tô meio descabelada, um pouco com a garganta seca, mas ignorem esses detalhes e vamos nos direcionar para o que importa, que é dar continuidade ao nosso estudo, ainda que não presencialmente. Lembrando que vocês devem reservar algumas horas do dia de vocês para que vocês possam acompanhar as atividades, os conteúdos que os professores estão enviando, para que nós não tenhamos muitos efeitos negativos com essa paralisação, muito importante, visando aí o bem de todos. Lembrando que vou buscar fazer algumas revisões, alguns vídeos no Instagram também, mas obrigatoriamente eu devo dar continuidade ao nosso cronograma. Bom, estávamos na última aula presencial falando sobre as estatais, sobre o regime jurídico das estatais, mas só para contextualizar, nós sabemos que a empresa pública e a sociedade de economia mista, elas pertencem à administração indireta e elas são criadas por um ente federativo que compõe a administração direta, União, Estados, DF e município. Então, exclusivamente as estatais, empresas públicas e sociedades de economia mista, elas atuam nas atividades econômicas do Estado. Elas pertencem à administração pública, mas a sua área de atuação são as atividades econômicas. Então, essas atividades econômicas, elas se dividem em exploração de atividade econômica em sentido estrito e prestação de serviço público com finalidade de lucro. Então, tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista, elas atuam nesses dois momentos. Ou elas exploram atividade econômica, ou elas prestam um serviço público com finalidade de lucro. Então, prestadora de serviço público, eu posso citar os Correios, a empresa de Correios e Telégrafos. Exploradora de atividade econômica, eu posso citar aqui a Prodan. Serviço público, aqui eu tenho a Amazonas Tour, que presta um serviço público e tem finalidade de lucro. A gente tem também a Petrobras, que explora atividade econômica. A Caixa Econômica, ela atua nos dois âmbitos. Também tem o Banco do Brasil, que explora atividade econômica. Eu coloquei aqui mais alguma coisa. O banco, o BNDES, ele também explora atividade econômica. Então, eu tenho várias estatais, ou empresas públicas, ou sociedades de economia mista. E como eu falo estatal, gente, porque elas são muito parecidas. As distinções nós vamos tratar nesse vídeo, que é o nosso foco, que era o finalzinho do conteúdo que nós precisávamos abordar para encerrar esse assunto, mas estou aqui relembrando, contextualizando para vocês se situarem no que eu vou falar de mais importante hoje. Então, elas têm poucas diferenças que eu vou tratar daqui a pouco, é por isso que nós falamos estatais. Então, não importa o lance, não é eu identificar quem é empresa pública e quem é sociedade de economia mista. O que importa é eu identificar se essa estatal foi criada para prestar um serviço público ou para explorar atividade econômica. Lembrando que o Estado só pode prestar atividade econômica quando for necessário para a segurança nacional ou interesse coletivo. E a empresa pública, conforme a 13.303 também. Só que como todo serviço público é em virtude do interesse social, já satisfaz o interesse social, aí eu já tenho a função social da prestadora de serviço público também, tá, gente? Então, vamos lá continuar. Aí nós falamos sobre... Deixa eu acompanhar aqui meu caderno, que está bem organizado. Dei uma olhadinha aqui, ó. Organização é tudo de uma professora, né, gente? Eu não sou muito organizada assim com as minhas coisas de estudo, não. É porque só eu entendo. Então, se alguém for usar meu material, nunca essa pessoa vai entender. Então, vamos lá. Nós falamos de benefício fiscal. Entendemos que a exploradora de atividade econômica, gente, isso aqui é muito importante, vocês não podem esquecer, isso aqui é uma dica muito boa, é você lembrar que a exploradora de atividade econômica, ela vai se igualar ao mercado econômico. Então, aqui eu tenho a livre iniciativa, a incidência da livre iniciativa e livre concorrência. Então, como a prestadora de serviço público, ela não atua na livre concorrência, ela, eventualmente, terá um regime jurídico preponderantemente público e a prestadora de atividade econômica preponderantemente privado. Então, aqui está a grande sacada da distinção do regime jurídico.
Então, com os benefícios fiscais, eu sei que a estatal que explora a atividade econômica, ela não pode se beneficiar, por exemplo, da imunidade tributária recíproca. Ela só pode se beneficiar de incentivos fiscais que sejam também indicados, que também usufruam todas as empresas daquele setor econômico. Então, já que ela está explorando a atividade econômica, está concorrendo no mercado, ela só pode se beneficiar daquilo que todas as outras empresas privadas também se beneficiam. Ao contrário da prestadora de serviço público. Como ela não atua na livre iniciativa, na livre concorrência, ela não concorre no mercado, aí ela pode usufruir de um pouquinho mais de benefícios do regime jurídico administrativo, do regime jurídico de direito público. E assim acontece com a imunidade tributária recíproca. Então, aqui eu tenho uma empresa de correios e telégrafos que usufrui da imunidade tributária recíproca, lá do artigo 150, inciso 6º. O que mais? Licitação, precisam licitar. Responsabilidade civil, artigo 37, parágrafo 6º. Acertei, 37, parágrafo 6º da Constituição. Diz que, resumindo para vocês, a prestadora de atividade econômica, exploradora de atividade econômica tem responsabilidade civil subjetiva, a que todos nós estamos submetidos, e a prestadora de serviço público se insere na responsabilidade civil objetiva, conforme pede a Constituição. Pessoal, nós sabemos que temos empregados públicos em ambas as estatais, tanto a prestadora de atividade econômica como a de serviço público, elas fazem concurso público, conforme artigo 37, inciso 2º, e o regime de pessoal vai ser de emprego público. O vínculo vai ser contratual, regidos pela CLT. Aí falamos sobre a estabilidade, elas possuem estabilidade relativa, não esqueçam disso, porque o ato de demissão precisa ser motivado, porque é um ato administrativo, elas pertencem à administração pública. Vedação de acumulação de cargos, nós sabemos que incide também, artigo 37, inciso 16 e 17, depois vocês leiam novamente esses dispositivos, que é muito importante. A boca seca começou. Os bens, acredito que falei sobre os bens de ambas as estatais são bens privados, mas o grande X da questão são bens privados, certo? Mas como a estatal que presta serviço público precisa garantir a continuidade do serviço público, ela tem a proteção da impenhorabilidade. Nós sabemos que imprescritibilidade e impenhorabilidade são atributos dos bens públicos. Porém, as estatais que têm bens privados, conforme a interpretação do artigo 98 do Código Civil, elas, via de regra, a princípio, elas não usufruiriam da imprescritibilidade e da impenhorabilidade. Só que a jurisprudência entendeu que a estatal que presta o serviço público, ela precisa garantir a continuidade do serviço público. Então, não poderia, por exemplo, eu entrar com uma execução judicial contra os Correios, por exemplo, e pedir para penhorar o único imóvel que o correio tem lá no interior para satisfazer a minha dívida, para satisfazer o meu débito. Então, não pode acontecer isso, gente. Então, os bens privados das estatais que prestam serviço público, e se esse bem é utilizado diretamente para a prestação do serviço, em razão da continuidade do serviço público, ele vai ser protegido pela impenhorabilidade, também imprescritibilidade. Não pode sofrer uso capião e não pode ser penhorado judicialmente. Vamos lá. O que mais? Vamos para as distinções, que é o foco do nosso vídeo de hoje. Assim, espero que vocês estejam acompanhando. Qualquer dúvida, não tenham vergonha. Pode mandar WhatsApp, pode mandar e-mail, pode mandar mensagem lá no Google Classroom. Não tem problema algum. Vamos às distinções. São 3 distinções, gente, que eu anotei aqui. Forma jurídica, composição do capital e foro processual. Então, a forma jurídica e a composição do capital a gente fala junto, porque elas são muito relacionadas. A empresa pública, diz a 13.303, o Decreto-Lei 200/67, ela tem um capital exclusivamente público e ela só pode ser constituída sob qualquer forma jurídica, ela pode ser constituída sob qualquer forma jurídica.
Em contrapartida, a sociedade de economia mista, gente, quando eu falo de distinção, eu falo entre as estatais e não mais estou trabalhando com o objeto de atuação. Espero que isso fique claro para vocês, para que vocês entendam corretamente. Então, estava ali resumindo o regime jurídico, relembrei alguns pontos do regime jurídico, que é a mais coisa, eu quero que vocês estudem em casa, mas agora eu estou fazendo distinção, estou aqui estabelecendo, pontuando, as únicas distinções que existem entre uma empresa pública e uma sociedade de economia mista, que não importa qual objeto que ela está atuando, e sim a sua estrutura legal que a legislação instituiu para ela. Então, a empresa pública, ela pode ser criada sob qualquer forma admitida em direito. Então, ela pode ser uma empresa limitada ou uma sociedade anônima, não importa. E o seu capital é exclusivamente público. A sociedade de economia mista, ela tem um capital misto, já diz o nome, ele é misto, ele é composto tanto de capital público como privado, e ela só pode ser constituída sob a forma de sociedade anônima, então ela tem que ser obrigatoriamente uma SA. Então, temos aqui já duas distinções. Uma é capital exclusivamente público, a outra é misto. Uma é criada sob qualquer forma admitida em direito e a outra só pode ser criada sob a forma de sociedade anônima. Lembrando que o ente que cria a empresa pública, ele vai ter o controle societário, ele vai controlar essa entidade da administração pública indireta. Então, eu consigo afirmar com a literalidade da Lei 13.303 de 2016, que é o Estatuto das Estatais, que diz que a outra parte desse capital pode pertencer a entes da administração pública direta ou indireta. Mas aqui, gente, eu quero que vocês entendam que o capital continua sendo exclusivamente público, mas ele não pertence somente a um ente federativo. Ele pode pertencer a mais de um ente federativo e também a uma outra entidade da administração pública indireta, ou seja, sempre vai ter dinheiro, vai ter capital dentro da empresa pública, entidades da administração pública. Nunca eu, uma pessoa comum, posso ter participação no capital de uma empresa pública. Diferente da sociedade de economia mista, o capital tem que ser misto. E por ela ser SA, é uma questão de lógica. É SA porque ela precisa se repartir em ações, para que pessoas privadas possam comprar ações de uma sociedade de economia mista. Então, o capital pode ter entidades da administração e também pode pertencer a pessoas privadas. Então, eu posso comprar ali um tijolinho, posso comprar uma ação da Petrobras, por exemplo. Então, isso é possível diante, da natureza jurídica dessa sociedade de economia mista. E o controle acionário, a maior parte das ações com direito ao voto vai pertencer ao ente criador ou qualquer indivíduo que pertença à administração pública indireta ou direta. Então, o ente criador, ele vai ficar com o controle acionário. Não obstante, ele pode transferir esse controle para uma outra entidade da administração pública. Isso é possível diante da Lei 13.303, da administração pública indireta. Então, se ele tem ali uma autarquia, ele pode deixar o controle acionário nas mãos dessa autarquia. Compreenderam? Tudo certinho. Para não ficar muito longo, vamos falar rapidamente sobre o foro processual, onde eu vou processar e julgar as entidades, as estatais. A empresa pública federal, eu vou processar e julgar na Justiça Federal. Todas as outras empresas públicas vão ser processadas e julgadas na Justiça Comum Estadual. Então, exemplo, a Caixa Econômica Federal. Os Correios, eles serão processados e julgados dentro da Justiça Federal, na jurisdição. Quem vai ter jurisdição ali vai ser e competência a Justiça Federal. Em contrapartida, a Sociedade de Economia Mista Federal, Estadual, Municipal, Distrital vai ser processada e julgada na Justiça Comum Estadual. Não vai para JF nenhuma Sociedade de Economia Mista, salvo quando a União for opoente ou estiver ali atuando como assistente, tiver um interesse na ação, sempre essa ação vai para a Justiça Federal, mas é uma regra geral, certo? A regra geral é Empresa Pública Federal, Justiça Federal. Todas as outras empresas públicas, Justiça Estadual Comum. E a Sociedade de Economia Mista, todas as sociedades de economia mista, não importa a esfera de governo, vão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual. Gente, o vídeo tá longo, espero que eu consiga postar
Eu não consigo falar pouco, eu não consigo falar resumido. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, por favor, me mandem que eu vou solucionar. Mando um áudio, mando um outro vídeo, escrevo um texto, não importa. O que importa é que a gente aprenda e aproveite da melhor forma esse tempo livre de quarentena. Um beijo, fiquem com Deus.